Vamos lá naquela dica interessante para vocês, tá? Como você fazer a marcação do polimento do seu granito quando você pedir aí para sua construção. Peitoril, soleira, chapim. Vamos lá. Seguinte, ó. Eu tenho aqui nessa construção, conta comigo os vãos. 1, 2, 3, 4, mais um puxadinho lá, 5. Aquele outro vão lá, 6. Eu tenho um outro puxadinho lá, 7, 8, 9. Com o do banheiro, 10. Com o granito aqui do guarda-corpo, 11. Como é que eu vou fazer então para poder identificar? A forma que eu faço, tá? Quando o marmorista não vem na nossa obra, então eu mando a marcação para eles. A gente já está acostumado a trabalhar já com o pessoal, então fica mais fácil, tá? A não ser que tenha extrema necessidade, aí eu peço para vir. Então nesse caso aqui, eu fiz exatamente aqui, ó, as marcações dos vãos que a gente acabou de ver. Tá vendo aqui? Ó, todas essas marcações aqui, beleza? Mas vamos lá. E nesse caso aqui eu numerei, tá? Número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então até o formato que eu já fiz aqui o desenho nessa folha, eu já botei aqui, ó. Fundos do terraço, peitoril. Então são as pedras dos fundos. Frente do terraço, peitoril. Então aqui são as pedras da frente. Como eu não tenho peitoril nessa pedrinha aqui, que é exatamente do guarda-corpo, então eu botei aqui, ó, sem pingadeira. Pedra do guarda-corpo. Beleza. Esses dados é importante, que quando eu entrego esse papel aqui para o marmorista, ele vai se guiar por isso aqui. Beleza? Então eu dou uma xerox para ele e também fico com uma. Ou posso dar essa folha para ele e tiro uma foto e fico com a foto. Beleza? Quando a pedra chegar na obra, eu faço as comparações e isso aqui acaba sendo um guia para mim. Eu tenho aqui, tá vendo? Ó, segundo andar. Então esse aqui é o granito do segundo andar, beleza? Todas com 22 centímetros na largura, peitoril, porque todas têm a mesma largura, né? Sentido de largura e as medidas no comprimento individual. Ou isso aqui para mim, eu sei que isso aqui é uma janela, isso aqui é um basculante, janela, isso aqui é um vão e aqui é uma janelinha. Esse formato aqui, na logística que está aqui na nossa mente nessa obra, a gente sabe onde é que vai se encaixar. Até porque quando as pedras chegam, a gente não sai cortando, né? A gente vai comparar as medidas com os vãos que a gente tem. Né? Então não tem errado. E assim eu fiz a mesma coisa nos andares. Aqui, ó. Pera aí, olha aqui, ó. Esse aqui já é o terceiro pavimento, né? Ou seja, um andar acima da folha que a gente viu agora. Tudo na mesma jogadinha. Eu posso numerar, já que eu tenho terceiro andar, primeiro andar, segundo andar, eu posso deixar tudo numerado, ou na ordem que está aqui, eu me guiar, entendendo que aqui são as janelas de trás, aqui são as janelas da frente, exatamente na ordem que eu quero. Agora, o interessante é o seguinte, tá vendo esse C aqui? Vamos dizer aqui, ó, que eu quero uma determinada pedra para botar na minha janela. Ainda mais você que tem várias pedras aí na sua construção, aí beleza, tá aqui. O desenho não precisa ficar bonito não, o importante é ter a medida. Aí vamos dizer aqui que eu quero uma pedra com, sei lá, vou botar aqui 1 metro, beleza? Vou botar aqui com 1 metro. Aí marquei aqui com 1 metro, aí, 1 metro. E aonde é que vai ter acabamento nessa pedra? Nas duas laterais? Aqui, ó, ao comprido. Então eu venho aqui e faço um C. Ah, essa pedra vai encostar em uma parede do lado e as duas laterais vai ficar aparente e a frente. Então eu venho aqui e faço isso aqui na frente, ó. Faço um C. Isso significa que eu tenho acabamento aqui, um polimento nas duas laterais e aqui nessa cabeça. Beleza? Não tem errada. Agora, uma outra maneira. Aqui nós temos uma pia. Vamos dizer que eu tenho aqui nessa pia, vamos dizer que eu tenho aqui 1,50. Beleza, no comprimento. Essa pia aqui, ela vai encostar na parede. Então aqui eu tenho isso aqui livre. Se isso aqui ficar livre, essa lateral, eu faço isso. Se aqui desse lado encostar na parede, eu não faço nada. Se aqui encostar na parede, eu também não faço nada. Aqui é a frente da pia, então eu faço isso aqui. Beleza? Aqui vai ficar a torneira. Beleza. Então, o marmorista, ele vai entender que ele vai dar polimento aqui, polimento aqui. Esse segmento de fazer esse risquinho aqui, isso aí é geral. Qualquer lugar que você for, o marmorista, ele entende essa linguagem aqui. Eu acho que é uma dica interessante para você. Aqui eu tenho esse desenho simulando aqui uma pedra, né? Um granito. Então tem polimento aqui, aqui, vamos dizer que aqui, nessa cabeça aqui também. Beleza. E agora? Isso aqui é o quê? É um chapim? É um peitoril? Ou é uma soleira? Qual é a diferença? Simples.
Chapim significa, né? Vamos botar uma medida aqui? Vamos botar 1,50. Vamos colocar uma medida aqui por 20 centímetros de largura. Beleza. Então eu tenho aqui uma pedra com 1,50 de comprimento com 20 de largura. E aí, para o marmorista identificar o que você está pedindo, você vai ter que escrever. Eu quero um chapim. O que chapim significa? Significa que nessa lateral, nessa outra lateral e nessa lateral aqui, além de ter o polimento, né, por causa do C, esse risco aqui, significa que eu vou ter um friso debaixo aqui, ó, da pedra, tá? Nas duas laterais e na ponta. Porque chapim dá a entender o seguinte. Deixa eu botar um exemplo aqui. Chapim quer dizer que eu vou ter uma pingadeira para um lado e eu vou ter uma pingadeira para o outro lado. Então, por isso que é chapim. Geralmente, chapim fica nas áreas externas das residências, ou, por exemplo, num guarda-corpo externo, ou em cima de uma platibanda de telhado. Então, nós entendemos o que é o chapim. O peitoril é exatamente o que fica na janela, tá? Ou num vão apenas, e que só vai ter pingadeira de um lado, geralmente para fora, beleza? Já que eu aqui nesse exemplo estou numa área coberta. Significa que por mais, independente do acabamento, se eu tenho, geralmente eu tenho pelo menos aqui, né, nessas duas laterais, e a gente tem que entender quando tem que pedir nas pontas. Mas, enfim, se é peitoril, eu tenho um friso somente. Um friso para fora. E quando é soleira, você geralmente tem um acabamento para um lado só, né? Seria isso aqui, né? Soleira. Geralmente a soleira, ela só tem acabamento de um lado. Pode ser que em alguns casos precise fazer também do outro lado. Beleza? Mas soleira, na moral da história, significa que eu não tenho nenhum friso de baixo. Porque soleira vai ficar no chão. Então, não há sentido nenhum ter friso para pingadeira. Aí aqui o exemplo, a soleira não tem nenhum friso embaixo para ter pingadeira, tá? Então, você não pede acabamento, friso na parte de baixo, somente o acabamento em um dos dois lados, tá? Geralmente é um só dos dois lados, ou às vezes nem pede em lado nenhum, tá? Temos situação que a soleira, ela vai pegar peso de um lado do outro, e aqui é um vão ou é um caixonete, não tem nem acabamento em um dos dois lados. Mas cada caso é um caso. E para esse caso aqui também, você que é um peitoril, mas é um peitoril sem friso. Aí você tem que explicar para o marmorista, eu quero um peitoril, só que ele vai ficar internamente, então eu não quero aquele friso, aquele corte, né? Tô falando friso aqui, mas aquele corte de baixo, que é para a água quando cai em cima, né? No caso, como se fosse aqui, por exemplo, né? A água cair em cima aqui, ela vai pingar, vai querer descer para debaixo da pedra, mas o friso não vai deixar. O friso é justamente para a água não ter continuidade e escorrer pela parede e pingar direto. Então você não vai pedir pingadeira para esse caso aqui, mesmo sendo também peitoril.